Bom dia, pessoal. Meu nome é Roberto Nigenfink, eu sou diretor da Bravo Tecnologia, tá aí meus dados para contato, e hoje a gente vai falar sobre o Barracuda Message Archiver, que é uma solução de arquivamento de e-mails e Skype for Business, que pode ser em appliance ou em nuvem, né? Isso vai ajudar na eficiência e no e-discovery da empresa. É uma solução bastante premiada e a Bravo Tecnologia é um parceiro Barracuda Premier Partner e pode ajudar aí com qualquer solução Barracuda, ok? Vamos antes falar de algumas soluções da Bravo Tecnologia. Quando você entra no site da Bravo Tecnologia, você vê em soluções este menu com todas as soluções. Então, rapidamente, as soluções de antivírus da Kaspersky, que já está há 6 anos aí no quadrante mágico do Gartner, chamada Kaspersky Endpoint Security for Business, tá ok? Tem as opções Select, que é o básico, Advanced, que já contém uma série de vantagens como gerenciamento de endpoints, como inventário, distribuição de software e criptografia. Também tem o Kaspersky Security for Virtualization, também conhecido como KSV, que é uma solução para você implementar no seu ambiente virtualizado. A gente tem um caso de sucesso aqui, que é a Bridgestone. A Bridgestone implementou e reduziu a utilização de CPU e memória e adiou aí o investimento pesado que eles tinham que fazer no hardware de virtualização. Ok? Soluções de anti-spam. Tem o Barracuda em appliance físico-virtual e o anti-spam na nuvem, que é o Barracuda Essentials for Office 365. Né? Segurança e filtragem web, o SonicWall Content Filtering Services, também conhecido como CFS, faz parte do Next Generation Service e pode proteger sua empresa aí contra acesso indevido de servidor web. Temos também o firewall de aplicação web, o Web Application Firewall, né, da Barracuda. A solução de Next Generation Firewall da SonicWall. Tem vídeo gravado já, podem entrar lá e acessar, que pode trabalhar conjuntamente com as funções de wireless corporativo. Então, em vez de você comprar uma solução de wireless e ter que investir lá nos wireless switches que são caros, você compra o Next Generation Firewall da SonicWall e já tem o wireless switch incorporado aqui para gerenciar os access points da SonicWall. Tem também o gerenciamento para gerenciar até milhares de firewalls. Então, se você tem um ambiente de varejo, né, com bastante firewalls distribuídos nas filiais, você pode criar uma única política centralizada, apertar um botão e ele configura todos os firewalls nas diversas localidades. Quando a gente fala, então, agora de performance, soluções de aceleração de aplicações, também tem vídeos gravados, né, no YouTube, é só acessar a página da Bravo, tem bastante informação, que é o Riverbed Steelhead. Então, em poucas palavras, ele vai acelerar as aplicações entre matriz e filial, ou entre a sua empresa e a nuvem. Tá? Ele consegue reduzir a banda em até 95%. E acelerar as comunicações em até 100 vezes. Entre lá, veja o vídeo, tem demonstração ao vivo, vai mostrar bastante informação. SteelFusion é uma solução derivada de Steelhead, que é uma caixa que você coloca, vai ter a virtualização, a replicação do storage e a otimização de WAN, tudo numa caixa só. Então, a ideia é você retirar a infraestrutura das filiais, substituir por um único appliance que vai manter os servidores lá, mas o storage vai estar protegido porque ele vai replicar esse storage na matriz. Tá? Então, a solução de Zero Branch IT é diminuir toda a infraestrutura, toda a complexidade de TI da filial, mantendo o servidor lá. A maneira de manter os servidores lá e simplificar. Proteção da informação, temos o backup com Barracuda Backup, também tem vídeos gravados já. O Zerto Disaster Recovery, que é uma solução de disaster recovery bem interessante. Eu consigo
manter os dados de uma determinada empresa replicados numa filial com atrasos por ordem de 10 segundos. Não existe outra tecnologia que consiga fazer isso com links comuns. Para chegar no nível de Zerto, você precisaria de links metro com latências muito baixas e fazer replicação síncrona. Isso só os grandes bancos conseguem pagar. As empresas normais não têm budget para pagar links, replicação síncrona, entre storages. Então, as replicações são assíncronas. E o Zerto está no meio do caminho aí. Ele é a mais eficiente replicação assíncrona. Então, ele consegue atrasos aí de 10 segundos. Também tem vídeos aí, também tem webinars gravados aí. Arquivamento, que a gente vai falar hoje, e a solução de nuvem data center com virtualização de servidores com VMware e virtualização de desktops com Horizon. Esse aí é o portfólio da Bravo. Se precisar de qualquer solução, entre em contato comigo ou baixem os vídeos aí e assistam os vídeos, ok? Vamos então começar a falar então do Message Archiver. Primeiro, falar do problema do e-mail, né? O e-mail é um problema, continua, ajuda as empresas, mas é um desafio manter, porque por dia você tem sempre crescendo nas empresas, né? Então, os desafios são como manter cada vez servidores de e-mail com mais e-mails, como manter arquivos PST, que tem informação importante lá e às vezes são perdidas, e isso é um trauma. Como é que a gente pode resolver isso? Bom, vamos imaginar, então, os desafios de armazenamento numa empresa típica. Imagine uma empresa típica com 500 colaboradores, aqui tem alguns números, né? E você vai reter isso por 7 anos. Se você tiver essa média de 121 e-mails por dia, em 7 anos você vai ter um espaço de 20 tera aí em todos os e-mails. É só fazer a conta, né? Não tem muito e-mail ocupa espaço mesmo e vai ocupar aí uma infraestrutura de servidor de e-mail bastante grande, né? Mas o que o arquivamento significa para você? Depende. Se você é administrador do Exchange, você vai pensar em arquivamento de e-mail, que é movimentar esses e-mails para fora do Exchange, para proteger. Por exemplo, numa pasta gerenciada no arquivo PST. Como você é Exchange, tanto no arquivo PST, você fala, beleza, está em outro lugar, está tranquilo, né? E o objetivo disso é diminuir o espaço do Exchange, porque está sobrecarregando o Exchange, então você quer tirar, né? Essa é a visão do administrador. O administrador do storage, né, falar assim, não, eu quero tirar a informação do storage. Então, eu quero tirar do storage porque o storage é caro, e eu quero mover isso para um storage mais barato, né? Então, discos SATA ou fitas, porque essa informação não é tão vital assim. E para o usuário final também considera o PST, né? Então, lotou lá o seu limite de e-mails, né, no Exchange, ele vai lá e gera um PST, salva no desktop dele, só que ele não faz backup, e aí às vezes ele perde esse PST, e aí eu já vi muita gente chorar lá, porque perdeu muita coisa importante com o PST. A palavra é essa mesmo, é chorar. Bom, em algumas empresas que sofrem auditoria, né, do ponto de vista do auditor, o auditor ele quer poder acessar todo e qualquer e-mail. E um ponto importante, mesmo que o e-mail fique só 10 segundos. Por que isso? Por causa de fraude. Imagine a seguinte situação na sua empresa. Você recebe um funcionário mal intencionado que está de conluio com um outro criminoso fora da empresa e quer fazer algum tipo de ação danosa. Aí, esse criminoso manda um e-mail, sem querer, para o funcionário, e o funcionário recebeu o e-mail, desesperado, sai da empresa, pega o celular e fala, você está louco? Você mandou um e-mail para a minha empresa? Pô, ainda bem que eu apaguei, né? Então, o que o auditor quer? Ele quer poder acessar esse e-mail, mesmo que só fique 10 segundos, mesmo que o funcionário mal intencionado perceba e delete, né? O auditor ele precisa ter acesso a esse e-mail. Essa é a visão do auditor. O que os gerentes enxergam, então, com arquivamento, né? Ele considera que um e-mail de um colaborador, né, como um e-mail da empresa. Então, se esse colaborador, por exemplo, deixar a empresa, ele quer poder ter acesso ao e-mail desse colaborador
para poder prosseguir com os processos que esse colaborador estava cuidando. Então, por exemplo, um vendedor, né, tem lá um monte de negócios, um monte de tratativas por e-mail, sai da empresa e ele quer ter acesso, né, por exemplo, o colaborador, antes de sair da empresa, ele mal intencionado, ele fala, bom, vou pagar todos os e-mails aqui, para que a empresa não saiba tudo que eu já estava negociando. Vai lá e apaga tudo. Né? Então, o gerente quer ter acesso aos e-mails que esse colaborador apagou, né, para poder continuar os negócios da empresa. E outras lideranças dentro da empresa têm objetivos diferentes. Barracuda Message Archive vai poder ajudar em todos os casos. Qualquer caso desse aqui, Barracuda vai poder ajudar. Então, não importa qual que é o teu problema, o Message Archive vai ajudar em todos os problemas. Tá? Vamos falar um pouco mais sobre a diferença de backup e arquivamento. Então, qual que é o objetivo do backup? O objetivo do backup é recuperar contra desastres. Então, o que eu faço? Primeiro, eu tenho que tirar os dados da minha mídia e jogar num outro tipo de mídia, em um outro lugar, que seja um disco diferente ou uma fita diferente. Não adianta fazer backup no mesmo servidor, isso não é backup. Né? E, em uma consequência, colocar num site remoto ou numa nuvem para poder me recuperar de desastres. Então, a informação é copiada. Como é muita movimentação de informação, eu não consigo fazer isso continuamente. Eu tenho que fazer em ciclo de horas ou até às vezes dias. Então, o backup tipicamente roda uma vez por dia. Em ambientes mais críticos, que eu tiro um snapshot lá do meu storage, eu tiro a cada 4 horas. Tá? Mas ele não é contínuo, é discreto. Ou seja, coisas podem escapar aqui. E arquivamento, qual é o objetivo? Buscar toda a informação. Então, o objetivo é diferente. Né? Então, a informação tem que ser movida. Então, eu tenho que pegar todos os e-mails aqui e mover esses e-mails para outro lugar. Né? De maneira contínua, instantânea. Não vou tirar do servidor de e-mail, mas cada e-mail que transitar pelo servidor de e-mail, seja entrando ou saindo, seja interno, eu tenho que fazer uma cópia dele, uma movimentação dele aqui para o arquivamento, né, seja em nuvem e tal, para poder acessar. Então, isso é contínuo. Qualquer e-mail, mesmo aquele que seja apagado a 10 segundos, tem que estar aqui para atender o objetivo do auditor e do gerente lá. Esse é o principal objetivo. Então, se você tem backup do seu Exchange, o objetivo aí é você recuperar o Exchange caso ele tenha algum tipo de desastre. Agora, recuperar todos os e-mails do Exchange com um backup que passa uma vez por dia, você não vai conseguir recuperar todo o e-mail. O e-mail recebido e apagado no mesmo dia não vai no backup da noite. Ok? Simples assim. Então, quais são as motivações para arquivamento de e-mail? Tem várias. As principais é suporte a litígio jurídico. Então, por exemplo, um funcionário saiu da empresa, ele move uma ação contra horas extras. Aí alguém lá do RH fala, não, mas eu mandei um e-mail para ele há 5 anos atrás, dizendo que a regra de hora extra era essa, que ele tinha que seguir lá o banco de horas, ele não seguiu, então ele não tem direito a isso. Só que o juiz não quer saber, o juiz quer uma prova. Então, o Message Archive pode servir uma prova onde foi enviado o e-mail para o funcionário e o funcionário colocou de acordo que ele estava de acordo com o banco de horas. Então, suporte a litígio, só que ninguém do RH vai manter um e-mail guardado por 5 anos. Ninguém vai fazer isso. Qual é a garantia? Sem querer ele deleta ou dá um... Enfim, eu tenho que ter suporte. Né? Um outro objetivo é descarregar o servidor de e-mail. Quer dizer, à medida que os usuários começam a manter muitos e-mails dentro do servidor de e-mail, né, não é o lugar ideal. Os discos são caros, o storage é sofisticado. Então, você tem que tirar esses e-mails não tão novos para colocar em outra mídia mais de baixo custo, né, para poder descarregar o servidor de e-mail. Então, esses objetivos aqui estão relacionados. Um outro ponto é a busca dos usuários. Os usuários, muitas vezes, vão fazer busca lá no seu Outlook e não acham os e-mails, porque a busca do Outlook ela não é tão boa assim. Eu não lembro qual é o termo que tinha lá no e-mail. O termo é esse fabricante. Aí você procura e ele acha lá 1000 e-mails. Então a busca às vezes pode ser frustrante. Então o arquivamento de e-mails pode ajudar na busca. Ok?
Regulamentação. Às vezes tem determinadas áreas, né, como bancos, que obrigam que você tenha acesso a todos os e-mails por 7 anos, garantia que mantém e-mail por 5 anos e assim por diante. Outro objetivo que os usuários reclamam, né, eles querem eliminar os PSTs. Eles falam assim, bom, em vez do usuário salvar e-mail antigo em PST, que vai contra a norma de muitas auditorias, eu queria salvar isso em um outro lugar, né? E o regulador, né, que tem a ver com regulamentação aqui, ok? O que o Barracuda Message Archive vai fazer para você? O que ele é? Ele é um repositório de e-mails, todos os e-mails, centralizado, então tudo vai ficar aqui, extensível, então à medida que isso aqui vai lotando, você tem maneiras de estender isso, super seguro, é criptografado e tal, e muito pesquisável, que pode atender os objetivos de redução de armazenamento lá do seu servidor de e-mail, os objetivos legais lá daquele RH que teve que responder aquele e-mail de 5 anos, regulatório e negócios. Então eu quero achar, por exemplo, os e-mails do funcionário que saiu, que estava tratando com aquele outro cliente. Eu consigo achar tudo rapidamente aqui. Então é ideal para empresas que estão querendo buscar tantos os custos de e-mail e armazenamento, mas também aumentar a produtividade dos colaboradores, meter mais negócios e atender às necessidades legais e regulamentação. Qual é o valor? Primeiro, fácil de comprar. Então, eu entro em contato com a Brava e falo, eu quero comprar um Barracuda. Tem a opção appliance físico e appliance virtual. E a gente vai falar dos demos, vocês vão poder abaixar um demo por 30 dias para poder utilizar. Ah, mas e se meu Barracuda encher? O que eu faço? Tem uma subscrição adicional, né, que é um serviço de nuvem, que é uma extensão em nuvem. Então, ou compra outro, empilha e divide. Ó, os usuários de ATL fica no primeiro, os usuários de MATZ fica no outro. É uma maneira. Ou a matriz do Rio de Janeiro fica num e a filial em São Paulo fica no outro. É outra maneira. Outra maneira é, vou colocar uma nuvem, os e-mails dos últimos 3 anos fica local e os e-mails de 4 a 5 anos fica na nuvem. Então, são maneiras que eu posso estender aí o arquivamento de e-mails, né? Então, ele é fácil de implementar, né? Eu conecto lá o Exchange, Grupo Oz, Lotus Notes, qualquer tipo, ou Google, Office, Google Apps, né? Chamado G Suite agora, Office 365, eu coloco um Cloud Relay, ele vai pegar todos os e-mails que circulam nesses ambientes e vai mandar para o seu Barracuda, tá? Ok? A migração pode ser via e-mail, que é o journaling, ou você pode importar os PSTs antigos e jogar aqui dentro e jogar fora os seus PSTs. Tem muita ferramenta de PST aqui, ok? E ele acaba atuando como um backup para os seus servidores de e-mail, tá? Lógico, se eu apagar o e-mail aqui, eu só vou ter uma cópia aqui. Se eu perder aqui, eu perdi tudo. Então, se você está muito preocupado em manter os e-mails, você tem que até pensar em fazer um backup do seu Message Archiver, tá? Mas ele já atua como um backup simplificado para os seus e-mails, ok? Como é que funciona? Se você tiver Office 365 o Google, é muito simples. Você vai lá, configura na nuvem da Barracuda um Cloud Relay, ele vai pegar os e-mails do Office 365 do Google Apps e jogar lá no Message Archiver. É muito simples. E aí, com os e-mails locais, se você precisar fazer buscas, já está local, não precisa acessar a nuvem e sobrecarregar a busca na nuvem. É muito mais rápido, porque o arquivamento é local, ok? Eu já comentei isso, então eu posso ter 2 tipos de arquivamento conectado em nuvem. Desligado, quando eu não tenho essa subscrição, comprei a subscrição. Você pode ligar um mirror, então tudo que tiver aqui vai estar lá na nuvem. Perdeu o Barracuda Message Archive, foi roubado, enfim, algum incêndio, catástrofe, vai receber o outro, né, do contrato, substituindo sem custo nenhum adicional, e aí se conecta no mirror e baixa todas as mensagens, não perde nada. Então você tem um archiver com garantia que tem uma cópia de todas as mensagens arquivadas, tá? A outra opção é o Rotate, né? Eu vou mostrar um caso do Rotate lá no Retention Policy, movendo dados mais antigos para a nuvem, ok? Como eu falei para vocês, empilhou, cresceu, basta comprar outro equipamento ou colocar em outra localidade, como eu já expliquei anteriormente, tá?
E como é que faz a busca? A busca é federada. Então, se as informações estão espalhadas em vários lugares, seja nuvem, né, porque o e-mail é antigo, seja numa localidade, Rio de Janeiro e São Paulo, né, não tem problema não. Você buscou, a busca é federada. Fez a busca, ele vai buscar nos 3 e vai trazer um resultado só na sua tela. Não precisa se preocupar com isso, não. Redução de custo de storage, aqui tem algumas ideias, né? Quer dizer, mesmo tudo bem que eu estou trocando discos caros por discos baratos, mas mesmo com discos baratos, eu consigo ter reduções da ordem de 50%. Por quê? Porque o Barracuda faz desduplicação e compressão. Tem mais um item de redução de custo de storage, que é o stubbing, tá? O que é o stubbing? É opcional, você vai lá no Barracuda Message Archive e fala, olha, eu quero fazer stubbing do meu Exchange. Ele vai lá, abre cada e-mail, vê os anexos, baixa o anexo para o Message Archive e substitui por um link lá. Então, ele diminui muito a informação no seu Exchange, mesmo que aí tem usuário lá que está preocupado, pô, eu estou com 20 GB na minha caixa, está lotado, e agora o que eu faço? Rodou Stubbing, cai para 5 GB. Né? Então, tem várias outras maneiras de você reduzir o custo de espaço do Exchange. Tá? Um outro ponto é a eliminação dos riscos do PST. Todo mundo sabe que PST é risco. Por quê? Porque você pode perder, pode encaminhar, e aí um arquivo PST que tem um monte de e-mail importante, está num pendrive e é perdido, e aí você tem um monte de e-mail importante da empresa. E aí muita auditoria fala, olha, você não pode ter PST na empresa porque tem risco, pode perder informação. Né? Então tem ferramentas, eu vou mostrar aqui, que você consegue importar os PSTs, né, do teu ambiente de maneira super eficiente. Tá? Tem até uma ferramenta auxiliar, que é o PST Enterprise, que você instala, ele sai varrendo toda a empresa, acha tudo quanto PST, já importa tudo, indexa tudo, acha quem é o dono, reorganiza os e-mails, é muito fácil, muito tranquilo. Tá? Então, se você tem um problema de eliminar PST na sua empresa, o Barracuda Message Archive vai te ajudar bem nisso. Tá? Ok, coloquei lá as informações. Como é que eu acesso isso? Tem várias maneiras. Uma das maneiras eu posso integrar no próprio Outlook. Eu tenho um pedaço lá do Outlook onde eu leio os e-mails. Esse aqui, os e-mails estão no Exchange e aqui os e-mails velhos ficam no Message Archiver. Então eu consigo integrar facilmente com o Outlook, baixar um plugin lá, eu vou mostrar como baixar isso, e joga lá no Outlook e consegue fazer isso. Tem outras maneiras, né? Então, a pessoa não precisa mais apelar para a PST. Né? Ela substitui, pega os e-mails que estão no PST, joga no Message Archive e acessa aqui. Está muito mais protegido. Né? Perdeu o notebook, perdeu alguma coisa, não vai perder acesso aos e-mails porque eles estão centralizados. Ok? E também tem outras maneiras de acessar. Né? Vocês podem entrar lá nas lojas, tanto da Apple quanto da Google, e ver lá, baixar os aplicativos para rodar nesses ambientes e poder buscar diretamente, né, nessas plataformas os e-mails, ok? Seus e-mails antigos, tá? Então, a gente já falou, né, que é o Discover para atender a auditoria. Então, por exemplo, o auditor entra lá, quer achar todos os e-mails que está escrito lá, confidencial ou warning, né? Ele busca lá em alguns segundos, a gente vai mostrar, e acessa o e-mail, né? O auditor tem o poder de acessar o e-mail de toda a empresa, né? Então ele tem essa ferramenta para rapidamente acessar facilmente aí, ok? E eu posso fazer inclusive alertas. Eu vou mostrar os alertas aí no POC, tá? O gerenciamento de retenção é simples, você vai lá e fala assim, olha, eu quero que reter e-mails, por exemplo, por 4 dias. Eu vou mostrar no demo ao vivo, tá? E que modelos que eu tenho? Eu tenho os modelos físicos ou virtuais em todas essas opções aqui. Aí vocês podem abaixar, atende de 500 GB até 48 terabytes. Né? E se eu comprei um equipamento menor? Lembra, eu consigo empilhar, consigo fazer uma cópia fazer uma extensão na nuvem, etc. Tá? E aqui tem a sugestão para a nuvem de número de usuários, mas isso vai depender aí de quanto cada usuário usa. O nosso comercial aí vai te dar toda a dica para você aí, ok? Então, esse é o resumo, né?
É um repositório centralizado, extensível, seguro e pesquisável, que atende vários objetivos, tá? Ok? Perspectiva dos clientes, né? Então, o mercado está adotando, hoje é muito importante, em todas essas discussões sobre legislação que a gente vê na televisão todo dia, né? É importante as empresas se protegerem, então está tendo uma busca muito grande, já tem milhares de appliances instalados, milhões de caixas arquivadas, inclusive no Brasil, a Bravo tem vários bancos, seguradoras, corretoras de valores, empresas de varejo e até construtoras que têm isso aí para proteger a informação, né? Ok? Alguns pontos aqui, visões de clientes, né? Os clientes, aqui tem casos de clientes mostrando que atendeu necessidades logais, foi perfeito desde o primeiro dia, interface muito simples, etc. Tá? Então tem vários depoimentos de clientes aí, né? Bom, então agora vamos para o nosso POC, né? Aqui está um guia do que eu vou mostrar para vocês no POC Demo Online. Eu já tenho algumas caixas abertas, né? Então eu vou mostrar para vocês, né? Para vocês acessarem o POC, basta acessar essa URL, archive.barracuda.com, não precisa anotar não, está aqui, ó, na apresentação que vai ser disponibilizada para vocês, está disponível para vocês. Você pode abaixar a apresentação lá no SlideShare ou ver esse vídeo gravado no YouTube depois, tá? Ok? Bom, então entrei aqui, né, usuário guest, senha em branco, entrei no equipamento de demonstração da Barracuda, que está disponível na nuvem para qualquer um acessar, ok? A primeira coisa que eu vou acessar é mostrar o painel principal. Então está aqui o painel principal, mostrando os e-mails entrantes, né? E os e-mails saintes e os e-mails internos. Então, nessa caixa aqui já tem 30 milhões de e-mails armazenados. Pô, 30 milhões de e-mails armazenados, né? Ocupou ao todo aqui 1.6 teras, tá? É isso? Isso, 1.6 teras, 1.7 teras. Reduziu para 781 GB, então já teve uma redução de 54% quase, tá? Aqui você vê alguns gráficos mostrando de hora em hora ou de dia em dia os e-mails que são internos, saintes ou internos. E algumas regras mostrando são e-mails com linguagem obscena, ou e-mails pessoais, ou e-mails com informações pessoais, ou uma política custom qualquer que não foi habilitada, tá? Então, você consegue acessar aí os gráficos para ver o que está acontecendo. É uma visão geral do equipamento, né? Continuando o POC, né? Agora eu vou mostrar onde que eu integro, né? No meu Exchange e no meu servidor SMTP. Então, ele integra com o Exchange de forma nativa, integra com SMTP e eu posso importar meus PSTs. Vamos ver onde que a gente faz isso. A gente faz isso aqui no Mail Sources. Eu consigo integrar lá o Exchange Integration, Journal Account, né? Ou o PST Import. Vamos dar uma olhada aqui no caso do Exchange. Então aqui já está configurado, né? Folder Sync. Eu coloquei lá um servidor na internet. Ele está sincronizando lá, tá ok? O pessoal que preferiu para fazer somente à noite, o sincronismo, enfim, mas está sincronizando. Eu tenho outras maneiras de importar, como o journaling, que é configurar uma conta de journal no seu sistema de e-mail e ele empurra o e-mail para o Barracuda Message Archive. E eu tenho o PST Import, né? Como é que funciona o PST Import? Então, eu simplesmente, né, se eu for administrador, eu venho aqui, procuro o meu arquivo PST e simplesmente importe, tá? Mas eu posso também estabelecer um determinado diretório, né? Então eu venho aqui e falo assim para os usuários, né? Falar assim, ó, eu venho aqui e configuro, tá? Eu vou entrar aqui num outro Message Archiver que eu tenho acesso, tá? Porque esse aqui é de guest, então eu não consigo mudar. Esse aqui eu consigo mudar porque
é o da própria Bravo Tecnologia, tá? Então eu vou entrar aqui em Mail Sources para mostrar o Journal Account, por exemplo, tá? Só para concluir como importar os e-mails. O equipamento está remoto, então por isso que está lento. Então eu estou importando lá de uma conta do Office 365 via journaling simples, a cada 60 segundos ele importa, tá? Eu posso até mudar isso para importar de maneira mais rápida aí, ok? Tá? Esse equipamento está remoto, por isso está respondendo um pouco lento. Vamos entrar agora aqui, onde eu queria mostrar. O que eu queria mostrar aqui? É os PSTs imports. Então, eu entro aqui no PST import. Então, aqui já está permitido o PST import, tá? Já tem um local share. O local share está aqui, ó. Então, o que eu faço? Eu posso informar para os usuários. Usuários, basta entrar aqui nessa URL. Basta entrar aqui nessa URL, tá? Vou mostrar aqui, que eu acho que é melhor. Basta entrar aqui nessa URL, jogar meu PST aqui, que automaticamente o Barracuda vai importar esse PST, indexar e apagar do diretório, tá? Então ele faz tudo automático. Essa é uma maneira. Tem outra maneira, que são os PST Collectors, que são softwares que fazem a busca ativa. Então eles procuram todas as máquinas da sua rede, logam com poder de administradores, procuram todos os PSTs dentro desses desktops, movem os desktops e aí o PST aqui, essa parte aqui de PST aqui vai importar e aí vai ter uma fila de importação mostrando tudo e os e-mails vão começar a aparecer aqui, tá? Então é bem fácil aqui de importar via SMTP, POP, integração ou PST. Tem 4 maneiras, né? Vamos agora fazer uma busca. Vamos mostrar como que é rápido o Barracuda. Então eu vou fazer uma busca por esse termo aqui, ó, 11.99.439. Então eu vou entrar aqui no Barracuda, lá da Barracuda mesmo, né? Vou entrar aqui no básico Search e vou procurar pelo 11.99.439. Vamos lá. 11.99.439. Lembra, tem 30 milhões de e-mails lá. Pum, pesquisou. Ou seja, a busca é muito rápida. Por quê? Porque cada e-mail que entra, ele já vai buscar, ele já vai indexar por cada uma das palavras do e-mail. Então, os índices são criados dinamicamente à medida que os e-mails vão entrando. Então, a busca é sempre instantânea. Tá? Muito melhor que o seu Outlook, lá, que demora para responder para caramba. Aqui é muito rápido. Tá? Outra busca que eu vou fazer é uma busca complexa. Eu posso colocar Fiesta and Mexican. Vamos lá. Fiesta and Mexican. Esse é um exemplo de uma busca simples que eu consigo fazer. Ele já achou lá o e-mail. Vou abrir o e-mail aqui para mostrar para vocês. Vamos lá. Fiesta. Está aqui o Fiesta. E o Mexican, onde é que está? Vamos ver. Mexican. Está aqui. Então, esse é o único e-mail dentro daqueles 30 milhões que tem as palavras Mexican e Fiesta. Tá? Então, eu posso pegar o e-mail, posso fazer o download do e-mail. Se eu faço o download de e-mail, eu salvo aqui na minha máquina e eu consigo abrir e ele abre no meu Outlook e eu consigo dar forward para quem eu quiser. Tá? Então, um auditor pode fazer isso, o próprio usuário faz isso acessando seus próprios e-mails, ok? Tá? Voltando então na demonstração, já fizemos a busca, vamos ver então as políticas de retenção, aonde que eu configuro para o Barracuda manter os arquivos, né? Então está aqui nas políticas de retenção, tá? Então aqui tem um exemplo de política de retenção bem interessante, né? A principal política de retenção está aqui, ó. São 1.095 dias que eu vou manter na própria caixa, tá? Keep in box, ok? Isso aqui dá 3 anos, tá? E
a política aí de retenção é rotate, ou seja, o que tiver além desses 3 anos, ou seja, aqui dá mais 5 anos, tá? Então, resumo da ópera, 3 anos eu vou manter na caixa e os próximos, né, os mais antigos, 5 anos eu vou manter só na nuvem. Então, ao todo, eu estou mantendo 8 anos. Os 3 anos mais novos na caixa e os 5 anos mais velhos na nuvem. Simples assim. Você não precisa contratar a nuvem no dia 0, né? Coloca lá na caixa, à medida que ela for encher. Quando ela estiver enchendo, você fala, beleza, em vez de eu comprar outra caixa, em vez de eu trocar de caixa, eu vou comprar uma subscrição na nuvem para manter os e-mails mais antigos lá. Ok? Tá? Então, eu já mostrei aqui as opções de integração em cloud, com isso, backup, né? Eu consigo fazer backup da própria caixa, então eu venho aqui no backup, e eu simplesmente pego, ó, vou fazer backup das configurações, ou vou fazer backup dos archives via NFS, né, ou via SMB, tá? Simplesmente eu coloco por aqui. Se eu colocar aqui, os arquivos que são criptografados vão estar acessíveis e sua ferramenta de backup consegue fazer backup do seu Message Archive, tá? Então, imagina, se eu tenho um e-mail lá no meu Exchange, se o usuário apagou, eu vou ter ele no Message Archive, mas só vai estar em um lugar. Se eu perder o Message Archive, eu não consigo cumprir a regulamentação de entregar os e-mails antigos. E eu nunca mais vou conseguir, porque é um e-mail antigo, não vou conseguir nunca mais esse e-mail. Então, é importante. Se é importante para a tua empresa ter regulamentação para voltar e-mail no passado, você faça backup usando qualquer ferramenta de backup do seu Message Archive, ok? Concluindo, integração com o LDAP, eu consigo aqui, né, ter serviços de diretório e integrar com o meu LDAP aqui, tá? Então, tá aqui o Edit. Vamos ver se ele vai deixar. Eu vou pegar, então, no nosso equipamento, que o nosso equipamento aqui vai deixar usuários, Directory Services, tá? Tem em português também, é que eu prefiro em inglês. Aí eu vou aqui no Edit, aí vai aparecer aqui os dados, né, para configurar LDAP. Eu testo o backup aqui, deu certo. Se não deu certo, eu faço um LP Discovery, ele vê e mostra exatamente qual item que está errado aqui na configuração, ok? Tá? Então é bem fácil configurar, é bem fácil integrar com LDAP. Log de auditoria, muito bem. Alguém entrou lá no Message Archiver, foi lá na policy, na retenção, e alterou a retenção aqui para 5 dias. Ele vai apagar todos os e-mails do Message Archiver. Tá? Muito bem, então, você só pode dar acesso a um administrador que seja responsável. Mas se acontecer um absurdo desse, você tem aqui como um log de auditoria, ele vai mostrar cada ação que foi feita, cada busca de cada usuário, de cada administrador que foi feita, então você consegue responsabilizar uma ação indevida feita por qualquer usuário, tá? Então tem log de auditoria. Relatórios, né? Então eu vou entrar aqui nos relatórios rapidamente. Basic Reports. E aí eu consigo tirar um relatório, por exemplo, né? Vou ver quem foram, vou pegar um exemplo aqui. Usage Report. Espera aí um minuto. Não está aparecendo a data aqui. E-mail Activity Report, né? Então eu vou ver o E-mail Activity Report de quando? Entre o dia 7 e o dia 9. Eu quero ver quem são as contas que estão mais usando. Está aqui. Uma lista aqui de quantos e-mails cada um enviou ou recebeu, né, incluindo externos, né, do meu sistema de e-mail. Então, quem é o mais ativo, quem é o menos ativo. Ok? Bom, terminamos o POC. Alerta acesso do usuário.
né? Então, o acesso do usuário é simples. Para isso, eu vou entrar aqui no meu Outlook. Tá? E aí eu vou mostrar para você um search que eu entro aqui e posso fazer um search como... Vou pegar uma palavra aqui, decolar. Né? Estou procurando por decolar. Fiz o search, apareceu todos os e-mails. Eu também tenho muito e-mail. E aí eu consigo rapidamente acessar o meu e-mail. Esse e-mail pode ter sido apagado do meu Exchange, mas eu consigo reviver ele e dar o forward para quem eu quiser, né? Enfim, da minha passagem que eu tinha deletado sem querer, por exemplo. Tá? Então é muito fácil, é só instalar o plugin. Aonde que estão os clientes? O plugin vai ficar aqui, né? Ok? E aí você faz o search aqui, tem mais as outras opções aqui. E aí onde eu baixo os clientes no próprio Barracuda? Você entra aqui em Users, Client in Downloads, tá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu tenho aqui Outlook Edin, duas ferramentas. Quero só instalar num computador, faz o download aqui, ó. Ah, eu quero implementar em toda a empresa. Aí já tem um Deployment Kit, que é um MSI, você faz o download aqui e distribui o software via GPO, ou usando o Kaspersky, distribuição de software, você distribui aí o software para todos os... Né? Aqui estão os mobiles para fazer download, mas vai na loja e faz. Eu tenho ferramentas para fazer buscas e ferramentas para integrar com o grupo Wise, com Notes, e Link, e Exchange, enfim, tem um monte de ferramenta aqui para integrar com o seu ambiente. Ok? Tá? Então, vimos todos os pontos, fiquem à vontade para entrar nesse site, e é isso, né? Eu agradeço aí o tempo de vocês, e vamos deixar agora o tempo para perguntas e respostas, tá? Então, estou disponível para perguntas e respostas. Vocês dão uma olhada aí nas outras soluções e tem aqui meus dados para contato. Caso vocês não tenham dúvidas, anotem aí. Alguma dúvida, pessoal? Alguma dúvida? Deixa eu ver aqui no meu banco de questões se tem alguma dúvida. Temos uma dúvida aqui, ó. O Douglas está perguntando aqui, ó. E se o equipamento ficar cheio, o que eu faço? Então, dois aspectos. Se o equipamento ficou cheio, você entra em contato com a Brava e fala assim, ó, eu preciso de um outro equipamento para distribuir as contas entre esses dois equipamentos, por exemplo. Ou, eu quero uma extensão na nuvem para pegar os e-mails muito velhos, de 5 anos para trás, que estão na minha caixa, e mover para a nuvem. Então, você tem, basicamente, comprar um outro appliance, ou empilhar, ou até em localidades diferentes, ou colocar na nuvem e dividir os e-mails entre eles. Todos os serviços são feitos pelo suporte da Barracuda. Beleza, Douglas? Obrigado. Beleza. Mais dúvidas? Tem aqui o Carlos. O Carlos está falando aqui, ó, tem o Lotus Notes. Vai funcionar comigo? Vai sim, Carlos. Como eu mostrei lá no demo, é só entrar lá, você consegue configurar lá o Lotus Notes tranquilamente. Deixa eu pegar aqui uma... Você consegue configurar o Lotus Notes tranquilamente, basta você configurar Journaling no seu Lotus Notes e integrar aqui com o Journaling, que você vai pegar todos os e-mails do Lotus Notes. Fora isso, você já tem os clients downloads para instalar como plugins diretamente nos softwares de Lotus Notes, né? Que os usuários têm. Então, dentro da interface do Lotus Notes Client, ele consegue acessar os e-mails antigos lá no Message Archiver. Beleza, Carlos? Mais alguma dúvida? Tem aqui uma dúvida do João. A auditoria dele reclamou que não pode ter mais PSTs nos desktops. Como é que o Barracuda pode ajudar? Então, João, é muito simples, né? Você tem que ter uma ideia do volume de PSTs que você tem. Você estima aí uma quantidade aí de e-mails que você vai ter aí no teu PST, tá? E aí você faz uma conta, né?
estima o tamanho e compra o equipamento de acordo aí, né? Imagina lá que você tenha, se você não tiver ideia, você fala, eu tenho 400 usuários. Então, você pode comprar um Message Archiver 450 que, pelo histórico, ele vai ter 4 teras, ele deve te atender e vai te ajudar aí a importar. E para importar os e-mails, como eu já mostrei aqui, né, você entra simplesmente e-mail sort pst import, e aí tem 3 maneiras. Né? Primeira, maneira 1 a 1. Eu venho aqui, procuro o primeiro PST, seleciono ele e abro e importo ele. E ele vai indexar os e-mails, deleto o PST. Isso aqui é de 1 em 1. Segunda maneira, eu venho lá e permito que os usuários acessem eles mesmos um share, tá aqui, ó, e eles mesmos jogam, né, o PST lá dentro e eles podem apagar. Aí eu dependo dos teus usuários obedecerem ou não, tá? Se eles obedecerem, ótimo, né? Se o teu helpdesk vai lá e faz para cada usuário, é uma maneira. Poxa, mas eu tenho um monte de usuários, eu não tenho força de venda, força de suporte para ir em cada máquina e ficar fazendo isso. Tem uma maneira automatizada? Tem. Tem um software que eu não estou mostrando aqui, que é o PST Enterprise, tá? Que ele é um software que instala um servidor Windows, esse servidor Windows procura ele se conecta em tudo que é Windows Share que ele achar na rede, ele vai se conectar. Lógico, você tem que dar a autorização para isso. E aí ele vai procurar tudo quanto é arquivo com PST, determinar quem é o usuário, porque, por exemplo, imagina a seguinte situação. Um helpdesk foi lá, foi dar suporte para o financeiro e gerou um PST desse financeiro. Apesar desse PST estar na máquina do helpdesk, não é um PST do helpdesk, é um PST do financeiro. O Barracuda é inteligente o suficiente para entender que aquele PST não é do helpdesk e sim do financeiro e vai jogar lá os e-mails para o financeiro. Né? Quando o financeiro procurar os e-mails dele, vai encontrar os e-mails do financeiro e o helpdesk não vai achar os e-mails do financeiro, ok? Então essas são as 3 maneiras, tá? O direto, o usuário ou o centralizado, tá? Então espero ter respondido sua pergunta, João. Mais alguma pergunta? Tá aqui, posso testar? O Diego está perguntando. Sim, pode testar, entre em contato comigo aqui, né, por esse e-mail, ou liga para a Bravo, fala com o nosso comercial, fala, olha, eu quero testar o Barracuda. Pode, à vontade. A gente vai fornecer um appliance virtual para você. Esse appliance virtual, ele vai funcionar tanto em Hyper-V quanto em VMware. Ele vai rodar durante 30 dias e ele vai armazenar e-mails e aí você consegue fazer todos esses testes com o seu próprio e-mail. Duração de 30 dias. Ok? Tá? Mais alguma pergunta, pessoal? Nenhuma pergunta? Bom, então é isso. Eu agradeço a presença de todos aí. Fico aí à disposição, estão aí meus dados para disposição. E esse foi o webinar de Barracuda Message Archives. Ele vai ser gravado e disponibilizado tanto no YouTube e a apresentação vai estar lá no SlideShare. Basta entrar no site da Bravo Tecnologia, procura lá em mídia, eventos, que vocês vão achar todo esse material, ok? Obrigado e um bom dia a todos.